Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de lembrar a vocês que lançamos o nosso e-book digital. O link se encontra aqui na descrição do canal. São 25 histórias assustadoras. Adquira já o seu. Quero agradecer também aos inscritos que já compraram o nosso e-book. Bela Marques, Magda Bonifácio, Flávio Dutra, Eduardo Fonseca e Débora de Souza. A todos vocês, o meu muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando de nossas histórias. Aproveitem e mandem aí suas opiniões aqui no chat do canal. Hoje vamos narrar uma história assustadora de um homem que adquiriu uma loja com alguns manequins. Segundo ele, alguns desses manequins ganhavam vida própria. É uma história assustadora. Acompanhe. O manequim maldito. Ao herdar uma loja de manequins de um tio bem distante, nunca imaginei que aquela decisão mudaria minha vida de maneiras inimagináveis. A fachada antiquada da loja, formas da eternidade, sugeria um passado esquecido. Suas janelas empoeiradas revelava uma coleção de manequins de uma época perdida. Inicialmente, a ideia de reviver o negócio parecia promissora, mas logo descobri que o legado da loja guardava segredos sombrios. A loja, situada em uma rua isolada, parecia se deslocar no próprio tempo. À medida que eu comecei a organizar os manequins, percebi que um deles destacava-se entre os demais. Era o de uma figura feminina, muito elegante e atemporal, com olhos de vidros que pareciam seguir-me pelo cômodo. O manequim em si não era notável, mas a sensação de ser observado por aqueles olhos vazios enviava arrepios por todo o meu ser. Na primeira noite, após trancar a loja e me retirar para um descanso, algo perturbador aconteceu. Ao retornar pela manhã, percebi que o manequim não estava mais aonde eu o deixara. Estava agora em uma pose sutilmente diferente. Os olhos fixos em uma direção ligeiramente alterada. Um arrepio percorreu novamente o meu corpo, mas eu tentei descartar aquela sensação de paranoia. Os dias se passaram e a rotina sinistra continuou. Todas as manhãs, ao abrir a loja, o manequim encontrava-se em uma nova posição. Roupas trocadas, como se tivesse uma vida própria durante a noite. A figura tornou-se uma entidade que desafiava as leis da lógica. Minha tentativa de compartilhar minha experiência com amigos e familiares foi recebida com ceticismo e risadas nervosas. Eles viam apenas um manequim inofensivo, enquanto eu me via preso em um jogo desconhecido, com uma presença que desafiava a compreensão humana. Na terceira noite, decidi ficar na loja e testemunhar as mudanças que ocorriam no silêncio da escuridão.
O manequim permanecia inerte, enquanto eu mantinha uma vigília ansiosa. Quando os ponteiros do relógio atingiram a meia-noite, vi uma cena surreal se desenrolar. Algo que me fez cair o queixo. Aquela figura começou a se mover lentamente, como se obedecesse a uma vontade própria. Os olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz sobrenatural. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto observava a figura trocar de lugar e de vestimenta. Um espetáculo que parecia desafiar as leis da realidade. A cada noite, a dança macabra continuava. Uma coreografia de sombras e silhuetas que ecoava pelo espaço vazio da loja. Tentei bloquear a visão daquele manequim vivo, mas sua presença se infiltrava em meus olhos. Uma sombra que se alimentava dos meus medos mais profundos. A paranoia começou a corroer a minha sanidade. Passei noites em claro, os olhos fixos na figura que agora parecia sorrir para mim. Cada canto da loja ganhava vida própria. Sombras dançavam nas periferias da visão e o ar estava carregado com uma eletricidade sinistra e palpável. Minha última esperança de encontrar alguma explicação lógica esvaziou-se quando percebi que os manequins ao redor começaram a imitar o comportamento do manequim vivo. Uma sinfonia de murmúrios noturnos enchia a loja. Uma legião silenciosa que parecia sussurrar segredos indescritíveis. Não havia mais escapatória. A presença do manequim vivo tornou-se uma força opressora, uma entidade além da compreensão humana. O meu próprio reflexo no espelho começou a sorrir de forma distorcida. Uma versão distorcida de mim mesmo, que ria das minhas tentativas desesperadas de entender o que estaria acontecendo. A agonia se aprofundava a cada noite, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. E então o manequim, a figura central desse espetáculo sombrio, começou a sussurrar meu nome nas trevas, um chamado inescapável que ecoava em minha mente, uma promessa de uma agonia eterna. A loja transformou-se em um labirinto de sombras e murmúrios. Cada manequim agora parecendo abrigar uma entidade própria. Eles se contorciam nas sombras imitando poses humanas, uma paródia grotesca da realidade. O manequim vivo, no entanto, permanecia como o maestro dessa sinistra orquestra, seu sorriso inescrutável ecoando na penumbra da loja. Minhas tentativas de fugir daquela prisão noturna foram em vão. Cada porta que eu tentava abrir levava-me de volta ao mesmo corredor escuro da loja. As horas se arrastavam e a linha entre a vigília e o pesadelo se distorcia. Eu estava preso em uma espiral de loucura, com o manequim vivo como o meu guia sombrio. Os murmúrios tornaram-se canções dissonantes, uma melodia que penetrava minha mente como agulhas afiadas. O sorriso do manequim agora parecia zombar de minha impotência. As noites se tornaram uma eternidade de desespero, onde o tempo era apenas uma ilusão quebrada, uma repetição implacável de sombras dançantes. Em um ato de desespero, queimei todas as roupas dos manequins, na esperança de quebrar a ligação entre eles e o manequim vivo. O cheiro de fumaça impregnou o ar, mas a resposta foi apenas um riso distorcido que ecoou pelas paredes vazias da velha loja. As chamas apenas revelaram uma verdade mais terrível. O manequim vivo permanecia agora nu, com seu sorriso macabro ainda intacto. O manequim começou a interagir diretamente comigo, seus sussurros sibilantes como serpentes venenosas. "Você não pode escapar", disse aquela voz,
uma fusão de tons etéreos e lamentações. As paredes da loja pareciam se contrair, como se a própria estrutura estivesse viva, alimentando-se do meu tormento. Cada noite o manequim se aproximava mais. Eu o encontrava em lugares inesperados. Às vezes próximo à porta da loja, outras vezes ao lado da minha cama, quando acordava em um sobressalto. Seus olhos, antes vazios, agora refletiam a escuridão de um abismo sem fim. Eu sabia que aquele manequim queria algo de mim, uma troca macabra pela minha sanidade. Suas exigências não eram claras, mas eu sentia que eram parte de um plano mais sinistro, uma dança infernal que se desenrolava no limiar entre os mundos. Drasticamente privado de sono e consumido pelo medo, busquei respostas na história da velha loja. A pesquisa revelou que o antigo proprietário, um artesão obsessivo, desapareceu misteriosamente após criar o manequim que agora assombrava a minha existência. Rumores locais falavam de um pacto sombrio entre o artesão e forças além da compreensão humana. A cada noite o manequim revelava mais de seu poder sobrenatural. Sombras se enredavam em meu redor, e o ar parecia vibrar com uma energia noturna. A cada passo, o manequim sussurrava palavras que sugeriam um conhecimento além da minha compreensão, uma narrativa que se desenrolava em uma língua antiga e indecifrável. Minha existência estava desmoronando. A linha entre a realidade e a ilusão distorcida até o ponto de ruptura. Eu estava aprisionado em um pesadelo, onde o manequim era o carrasco e a loja. Uma prisão sem portas de saída. A agonia eterna tornou-se meu destino. Uma maldição que nenhuma fuga poderia dissipar. Minhas noites transformaram-se em uma espiral de loucura, onde a realidade e a fantasia dançavam em um frenesi indistinguível. O manequim vivo, agora uma entidade imparável, era meu algoz, em um jogo macabro, onde as regras eram ditadas por forças além da compreensão humana. Cada vez que eu fechava os meus olhos, o manequim me conduzia a lugares sombrios. Um pesadelo interminável, onde sombras dançavam e sussurros se tornavam gritos. A loja tornou-se um labirinto de tormento, onde cada manequim ecoava a risada distorcida do manequim vivo. A última noite foi a mais terrível de todas. A loja tremeu com uma força desconhecida. As paredes pulsavam como um coração enlouquecido. O manequim vivo, agora à frente de sua sinistra orquestra, emitiu um suspiro final. O ambiente congelou-se por um momento e então tudo desapareceu em um redemoinho de sombras. Acordei em um espaço vazio, uma dimensão além da minha compreensão. O manequim vivo, agora uma presença imponente, flutuava diante de mim. Seus olhos brilhavam com a fome de almas atormentadas. A voz, antes um sussurro ininteligível, tornou-se clara. "Você é meu agora", declarou a entidade. Sua risada ecoava por toda a eternidade. Com um gesto, fui envolvido por sombras que me distorceram. Em minha forma, minha consciência se fundiu com aquelas trevas e eu me tornei uma extensão daquela maldição que assolava a minha loja. Os manequins ao meu redor ganharam vida própria, uma legião de almas aprisionadas em uma dança eterna. A última coisa que ouvi foi a risada triunfante do manequim vivo, enquanto me afundava nas profundezas do desconhecido. O terror tornou-se minha única realidade, e a agonia eterna foi selada em um destino inescapável. A loja, agora desprovida de vida física, permanece como um monumento à desgraça. Sombras dançam nos cantos escuros e murmúrios ecoam pelos corredores vazios.
O manequim vivo, triunfante em sua macabra conquista, aguarda o próximo infortunado que ousar cruzar o limite das formas da eternidade. Depois de alguns dias, familiares do último proprietário dessa loja bateram na loja e nada acharam. Tudo o que eles viram é que as pessoas informaram que antes dele assumir a loja haviam apenas 8 manequins. Mas depois disso, um nono manequim foi visualizado estranhamente e tinha as mesmas roupas do último proprietário da loja. E essa foi a maldição do manequim vivo, ou o manequim maldito. Que este relato sirva como advertência para aqueles que ousam brincar com forças além da compreensão humana. Ninguém será capaz de deter o mal que habita nesse espaço distorcido, e aqueles que ousarem desafiar a escuridão estão destinados a apodrecer, tentando desvendar o mistério obscuro, totalmente sem esperança de um dia escapar da agonia eterna. Bem, pessoal, esse foi o relato do manequim maldito. Pessoal, lembrar vocês também que estamos com o nosso e-book digital, já lançamos ele há uns 5 ou 6 relatos atrás. Adquira já o seu, são 25 histórias assustadoras. Por enquanto, pessoal, boa noite e até o próximo relato.